Meus irmãos, boa noite para todos. Nós estamos realizando o culto do Evangelho do Lar em nossa residência, porque nós não podemos participar das reuniões que participávamos antigamente nas casas espíritas. Agora, nós temos a graça de realizar o culto do Evangelho no lar na nossa residência e sobre a colaboração dos espíritos que nos cercam, nós transmitiremos instruções para que todos possam se defender da dependência química. Sabemos que a dependência química é um mal avassalador que fere milhares de famílias no mundo inteiro. E só com a compreensão clara e objetiva de todos nós poderemos tomar diretrizes que nos auxilie a deixar a dependência química. Sabemos, através de obras espíritas, como Evolução em Dois Mundos, ditado pelo espírito de André Luiz, que ele nos mostra claramente que todos nós somos espíritos, que estamos encarnados na Terra, transformando a matéria sólida condensada, que todos nós, na condição de espíritos, assumimos um corpo físico para transformar seres vivos que estão nascendo para a eternidade e sofrem as nossas impulsões mentais. Então, meus irmãos, todos nós somos espíritos profundamente importantes, porque nós estamos encarnados sobre ordem de Deus e sobre o comando de Jesus. Depende de cada um de nós esclarecer o nosso entendimento para que nós aceitemos as diretrizes ditadas pelos nossos irmãos que conviveram conosco. Nós sabemos que quando nós fizermos uso de um tóxico alucinógeno, nós estaremos colocando um pé do outro lado da vida e estaremos percebendo a vida espiritual. Meus irmãos, todos aqueles irmãos nossos que percebem a vida espiritual, depois ficará muito difícil de retornar na condição normal, sem passar pela vida espiritual. Daí então a necessidade de acreditarmos na grandeza de que somos um missionário de Deus, que estamos a serviço de Deus encarnados na Terra, que estamos transformando seres que viverão a eternidade. Nós sabemos claramente pela ciência que nós comandamos um corpo físico constituído de trilhões de células, que essas células são seres vivos que repassam no nosso corpo constantemente e prosseguirão na eternidade até um dia chegar na condição de espíritos. É profundamente importante que nós entendamos a grandeza que somos, para que nós não queiramos sair do corpo físico, para que aceitemos a responsabilidade que Deus entregou para todos nós, de acelerar esses seres que viverão a eternidade, que nós aceleramos na respiração, na alimentação, ou nas células do corpo físico. Então todos nós somos profundamente importantes, temos uma missão divina quando encarnados na Terra. Deixemos então de lado o uso de tóxico que nos enlouquece quando nós percebemos a vida espiritual, porque Deus determinou que
o nosso passado ficasse minimizado no nosso subconsciente e que, quando nós estivermos encarnados, nós não podemos tomar ciência das vidas anteriores nossa, porque nós poderemos trocar de personalidade. É muito importante que nós aceitemos a vida com resignação. Nenhum de nós precisa de estar no uso de tóxico, ou lúcido, ou lícito, ou ilícito, para perceber a vida espiritual. Nós, na condição lúcida, tendo o entendimento da determinação de Deus para cada um de nós, nós suportaremos as maiores dificuldades enfrentadas num corpo físico, porque nós veremos a razão de estar a serviço de Deus, servindo irmãos que viverão a eternidade. E sentiremos que somos profundamente importantes, que nenhum de nós está perdendo tempo quando estiver encarnado. E ainda a ciência nos esclarece que todos os espíritos que estão encarnados só podem transformar matéria. Nós transformamos matéria em toda a interação nossa. Aonde nós estivermos, nós estaremos cercados de átomos, que são seres que entrarão na escala evolutiva, percorrerão e conseguirão também a sua supremacia frente ao destino que Deus traçou para todos nós. Então aceitemos a vida, sem querer fugir dela, porque o uso de tóxico nos levará à loucura ao perceber as vidas anteriores nossa. Ora, nós sabemos que nós passamos em todas as formas de vida, que vivenciamos seres irracional, mas isso tem que ficar apagado no nosso subconsciente, porque poderá que nós vamos abrir uma personalidade dessa e voltaremos com ela e apresentaremos na encarnação atual totalmente loucos. Aceitemos então a grandeza que somos, entendamos que somos filhos de Deus, que existe um futuro glorioso para nós e que só a nossa resignação frente ao amor, frente aos exemplos que o Cristo de Deus trouxe para nós, é que teremos a força para suportar a dor que nos corrige quando encarnados na Terra. Nenhum de nós está perdendo tempo. Somos espíritos importantíssimos com um passado milenar, vivenciado em milhares de encarnação, que devem no presente momento ficar apagado para que nós não troquemos as nossas personalidades. Muitas vezes voltamos ao passado e até trocamos a nossa personalidade do masculino para o feminino, porque nós sabemos da doutrina espírita que todos nós, vez nós nasceremos no sexo masculino e vez no feminino. Quando retornarmos no plano espiritual sem ordem, através dos tóxicos, poderá que troquemos a nossa personalidade e retornemos numa personalidade daquela diferente que saímos da Terra. Então aceitemos a vida, entendamos a grandeza que somos, entendamos que somos espíritos, que temos um futuro glorioso, que esse é um débito nosso. Todos nós fomos profundamente ajudados para chegar na condição espiritual. Agora nós temos que aceitar a vida para resgatar esse débito que nós temos para com aqueles irmãos que nos auxiliaram. Aceitemos a vida com muito amor, sem querer fugir dela, porque só através das encarnações nós conseguiremos o direito de navegar entre as estrelas, de vivenciar planos sublimes, que nós não podemos nem imaginar a grandeza que existe nos planos superiores. E todos nós estamos destinados a essa
felicidade depende de aceitar a nossa renovação íntima amorosa através do esforço próprio de caminhar sempre nos exemplos amorosos que o Cristo de Deus trouxe para nós. Então, que Deus nos abençoe e nos dê muita força para que façamos o melhor de nós mesmos, resignados, amando, perdoando, ajudando aqueles que convivem conosco, para que jamais nós firamos um desses seres que nos constitui, porque sabemos que esses seres vivos que nos constituem, as células, os átomos, as bactérias, os anticorpos, só recebem as expressões amorosas. Quando o ódio, a maldade é expressado por nós, esses seres se desorganizam e vão gerar doenças gravíssimas para nós. Então, estar feliz está sempre em nossas diretrizes, está sempre em nossas mãos. Só nós poderemos trazer para nós a felicidade que tanto almejamos. E acreditemos, nenhum de nós está perdendo tempo. Não importa a situação financeira que estivermos vivenciando. Quem está no comando da autoridade, dos poderes econômicos, só podem transformar a matéria como nós transformamos nas posições inferiores. Então, que Deus abençoe a todos nós e nos dê muita força para que façamos o melhor de nós mesmos, trilhando na linha amorosa que o Cristo trilhou entre nós. Que assim seja.